O BSG traz agora uma discussão importante sobre a eficácia e os possíveis efeitos colaterais das vacinas que estão disponibilizadas à população em forma geral, isso no Brasil e no mundo inteiro. Até porque se faz necessário trazer luz a esse tema. Em tempos de redes sociais, onde tudo é disseminado de forma indiscriminada, sem nenhuma responsabilidade, isso tem causado, inclusive, muita confusão até entre a comunidade médica. Afinal, as vacinas são ou não seguras? É o que iremos abordar a partir de agora na pausa do café. E hoje quem vai nos auxiliar a entender e trazer luz exatamente a esse tema é a imunologista doutora Cíntia Mafra, que já está aqui conosco pela internet. Doutora, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Tiago. Tudo bom? Eu que agradeço o convite para conversar sobre esse tema que é importante, né, nesse momento para todo mundo. Sobretudo porque a gente tem ouvido notícias, né, fora do país, Estados Unidos, Europa, inclusive foi até suspensa em algum momento a vacinação pela AstraZeneca com o risco de causar trombose nas pessoas. Afinal de contas, o que é que tem de verdade, de falso? De fato, a gente deve se preocupar? Então, é o seguinte, quando um medicamento começa a ser usado, ele também continua sendo estudado e a vacina ela é um medicamento, com a vacina não é diferente. Na Europa, a AstraZeneca, né, começou a ser aplicada antes daqui, do Brasil, e à medida que ela foi sendo aplicada em milhares e milhares de pessoas, foram relatados esses chamados eventos adversos, que seriam as tromboses, que possivelmente relacionadas à vacina. E aí, Tiago, essa coisa aí de vacinação é uma coisa tão segura que antes que seja realmente comprovado se tem a ver ou não, já é suspenso. E isso sempre foi assim com todos os medicamentos, né? Só que aí a gente está num momento aí difícil, todo mundo muito aperreado. Quando a imprensa noticia, e que tem que noticiar, lógico, né? As pessoas entram em pânico. Nossa, foi suspenso porque estava causando trombose. Não é assim. Então, por que foi suspenso? Justamente para se estudar se esses casos de trombose tinham ou não a ver com a vacina, se ela seria segura ou não. E aí, Tiago, o que aconteceu? Foi suspenso, se investigou e viu-se que ela era segura e voltou a ser administrada. Perfeito. Certo? Então, aí você pensa assim, aqui no Brasil, né, não foi suspenso, então a gente não está vigiando, porque aqui no Brasil não chegou a ser suspenso. Uhum. Não, aqui no Brasil continua, a gente vigia, a nossa Anvisa, à medida que tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca começaram a ser aplicadas, a partir do primeiro dia isso já começou a ser investigado. Só que no Brasil não foram relatados esses casos de trombose, né? Então, a Anvisa orientou continuar normalmente a vacinação, incluiu ali na bula, porque a Anvisa continua estudando a medicação, um possível trombose, né? Mas assim, aqui no Brasil não foi suspenso em momento nenhum. Então você me pergunta assim, então se foi essa suspeita de trombose, essa trombose realmente aconteceu, a vacina é segura? É assim, Tiago, primeiro, o que é uma trombose, né? Importante explicar. Isso. Então, trombose é quando a gente forma um trombo, que é um coágulo, dentro do vaso sanguíneo, seja artéria ou seja veia. E aí todo mundo já teve, né, Tiago? Uma tia que teve uma trombose na perna, né? E às vezes essa trombose foi mais grave, enfim. Sim. As tromboses, elas acontecem aí por vários motivos e tem os fatores de risco para a trombose, né? Sedentarismo, uso de anticoncepcional, obesidade. Então, eu tenho tendência à trombose. Mas essa trombose comum, vamos chamar assim, comum, que a gente conhece, que é, de certa forma, frequente, é diferente da que possivelmente pode ocorrer com a vacina AstraZeneca. Só que o que acontece? Além de ser diferente, é muito raro. É coisa assim de 0,0006%, tipo 6 pessoas a cada 1 milhão de aplicações. E aí, tanto a OMS quanto a própria Agência Europeia de Medicamentos voltaram com a aplicação da vacina. Por quê, Tiago? Porque o benefício que a vacina AstraZeneca traz, protegendo da Covid, é infinitamente superior a essa possibilidade de uma trombose. Por que eu falo possibilidade? Porque ainda não está comprovado realmente se esses casos raríssimos foram causados pela vacina. É importante a gente, né? de fato, ressaltar exatamente isso à população, porque a gente sabe que muita gente se pega carona nessa informação para disseminar fake news.
Ah, né? sim. Então, Mas, assim, para que fique claro, não claro. há risco. A AstraZeneca, a Coronavac e outras que estão aí no rol internacional de vacinação Isso. são consideradas seguras à população, correto? Corretíssimo. E por que são seguras? Justamente porque se estuda o fato da gente aplicar a medicação, ter o relato de possíveis eventos adversos, monitorar essa medicação e suspender para estudar, aí é que dá segurança. A gente tem que ter um outro olhar para as coisas, né, Tiago? Exato. Justamente porque é seguro, está se monitorando. E a nossa Anvisa também publicou nota que a vacina deve continuar normalmente no Brasil. A Secretaria de Saúde de São Paulo também publicou que 1.500.000 aplicações não teve problema. Então, assim, vamos supor que realmente seja comprovado mais para frente que esses casos raríssimos de trombose tenham sido relacionados à vacina. Olha, nenhum remédio está livre de efeito colateral, né? Isso. Mas a prevalência, Tiago, é tão baixa que se você for pensar, Tiago, eu não quero tomar a vacina AstraZeneca, eu tenho medo de trombose. Olha, Tiago, a Covid é uma doença trombogênica, então ela predispõe à trombose. E você tem 15% de chance de ter um quadro grave caso você venha se infectar, mesmo sendo jovem, mesmo sendo fora do grupo de risco. Então, resumindo, a sua chance de ter um trombo, inclusive um trombo grave, pela própria doença COVID, do que pela vacina, mas é assim, muito é uma maior. coisa que é mais fácil ganhar na loteria do que ter esse trombo. E para finalizar, eu queria só explicar, porque a pessoa que tem tendência à trombose por outros motivos deve estar preocupada. Eu quero tomar a Coronavac, não quero tomar a AstraZeneca porque eu tenho tendência à trombose. Olha só, a trombose que pode ser relacionada à vacina é por outro mecanismo, pelo mecanismo imunológico. Então, esses chamados fatores de risco para a trombose comum, eles não se aplicam. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem varizes, que tem tendência à trombose, ela tem mais risco de trombose com a vacina da AstraZeneca? A resposta é não. Então, tem chegado pessoas nos postos de saúde com atestado médico falando para não tomar a AstraZeneca, preferir a Coronavac porque tem tendência à trombose. Isso não se aplica. Perfeito. Não há essa recomendação oficial nem pela Agência Europeia de Medicamentos, nem pela OMS, nem pela Anvisa, porque não foram identificados nenhum fator de risco para essa possível trombose associada à vacina. Inclusive, assim, a população é diferente. Foram mulheres jovens, sem nenhum fator de risco, né? Essas que foram acometidas por essa trombose. E ela é diferente. Muito bem, doutora. O mecanismo é diferente. É verdade. Dito isso, a gente trouxe luz ao tema, então tá seguro se vacinar, tá? Não há justificativa nem desculpa para nada. Doutora, mais uma Tiago, vez... Olha, é seu aniversário, que eu vi aí. Estão dizendo, né? Olha, meus parabéns, viu? Eu gosto muito do seu programa, você é super bem-humorado, eu me Coisa divirto boa. muito, viu? Que parabéns bom, que e bom. Obrigada pelo convite aí de falar sobre a vacina, foi um prazer. E meus parabéns, viu? Com certeza foi o primeiro de muitos convites que virão, pode ter certeza disso. Vamos lhe incomodar bastante, viu? Grande abraço, é um prazer. Obrigado, doutora, fico muito feliz, tá? Obrigado mesmo, gratidão eterna, felicidades para a senhora, tá?